Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Título 7º. Dos incidentes de execução. Capítulo 1º. Das conversões. Artigo 180. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que: inciso 1º. O condenado a esteja cumprindo em regime aberto. Inciso 2º. Tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Inciso 3º. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direitos terá convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a. Não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. b. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. c. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. d. Praticar falta grave e sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a, d e e do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direito será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a e e do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 182. Revogado. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2º. Do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Inciso 1º. O Ministério Público. Inciso 2º. O Conselho Penitenciário. Inciso 3º. O sentenciado. Inciso 4º. Qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3º. Da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto,
o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.